Pode falar com o pessoal do TikTok. E aí, pessoal, buenas, tudo bem aí? Vocês estão bem? Tô aguardando vocês entrarem aí, comendo uma carninha aqui. Aguardando vocês chegarem. Hoje nossa live vai ser muito interessante, tá? E vamos conversar um pouquinho sobre Prefeitura de São Paulo. Na verdade, a conversa é mais sobre os candidatos do que... Análise do perfil, né? Exatamente, do que exatamente a eleição, tá? E hoje, para guiar a nossa conversa... Já estamos no ar, então? Com todas? Sim, já. No No Instagram já estamos no ar também. Pode recomeçar dando boa noite. Vamos ver, deixa o pessoal chegar aí. Só deixa eu ver aqui o meu microfone. Vai falando aí alguma coisa? Deixa o pessoal chegar aí. Até vou olhar aqui no Instagram se tá rolando de boa. Eita! Eita, Lelê. Campanha. Pessoal, o som tá chegando bem aí pra vocês? Boa noite, boa noite. Buenas. Peraí, meu Ó, som. o país inteiro, nós estamos aí em período de eleições. Ah, tem esse... Você tá onde aí? No Instagram? É, tô vendo se tá no ar a live. Mas no Instagram? É. Tá. Não, tá no ar. Tá no ar? Uhum. Ok, pessoal. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. A qualidade aí. Ah, já tem gente aí, então deixa eu mandar um what up, man? A qualidade aí tá boa pra você? Ah, estamos no TikTok também aqui, tá ótimo. Estamos no Instagram, tudo certo. Vamos lá, gente, vamos começar a nossa conversa. Vitor, analise é de Joinville, se não tiver errado. Beijão pra a terra da garoa. O Vitor, e aí, Vitinho? Beijão. Hoje vamos ter uma conversa bem interessante. Deixa eu ver, no TikTok tá a Iracilda, a Luísa, a Maria do Carmo, Nakamura, Marcelo, Rangel. Gente, vamos começar. Daqui a pouco eu já venho aí para citar o nome de vocês, tá? Hoje nós vamos ter uma conversa aqui bem direcionada. De novo, quando eu pedi no pessoal aqui da equipe para fazer a divulgação, eu fiz questão de pedir que mencionasse que é um papo de boa, não tem aqui nenhuma intenção nossa de desmerecer seu candidato, né? Mas a gente entende ser um momento muito oportuno para a gente aproveitar, fazer uma análise sobre o perfil de liderança desses candidatos de São Paulo. A gente está acompanhando as eleições municipais, tanto lá no sul do país, estamos acompanhando o que está acontecendo, né? Em Florianópolis, estamos acompanhando o que está acontecendo, acompanhando Campinas, acompanhando Goiânia, acompanhando vários cenários políticos, né? Mas hoje a nossa opinião é sobre São Paulo. Então nós vamos traçar aqui um perfil de liderança e nós vamos dizer para você que tipo de líder são cada um desses candidatos, que tipo de líderes eles são. E aí, naturalmente, você é bem grandinho para fazer a sua escolha agora no domingo. Mas você não vai fazer uma escolha vazia, ou você não vai fazer uma escolha baseada numa conversa de WhatsApp. Você vai receber nessa noite aqui recursos mais didáticos e acadêmicos para você analisar perfil. Quem não me conhece, meu nome é Dilson Nóbrega, sou mentor de liderança e família. Essa é a ênfase do meu trabalho aqui nas redes sociais. Eu crio conteúdo desde 2016. Você pode me achar lá no YouTube, no TikTok, no Instagram e tudo que tem aí você vai me achar, né? E aqui do outro lado hoje estamos só com a Ermelinda nos ajudando aqui na parte de toda a parte técnica aqui atrás, tá bom? As divulgações, ela é social media, ela é design, ela é a videomaker, né? Ermelinda é bem habilidosa, tá? Então é isso, vamos lá, vamos começar, vamos conversar, mas por favor, como se fala aí, malembe ou
pepelê, tranquilize-se, toma uma água, senta que o papo hoje vai render e eu quero suas perguntas também, suas provocações. Pode mandar vir, tá bom? Beleza, pra gente começar a conversar então, o que a gente está entendendo? Que existem alguns momentos históricos, né? Que a gente chama de marco histórico. O que é um marco histórico? É um momento que é incomum, é um momento que é fora da normalidade, fora da rotina. É um momento que vai destacar um evento muito importante. Eu estou entendendo que as eleições de 2024 são um marco histórico. Pelo que a gente vai apresentar aqui, você vai entender um pouquinho mais porque eu estou desenvolvendo essa linha de raciocínio. Veja, por que isso é um marco histórico? Porque nós estamos analisando São Paulo como uma das maiores potências a nível de desenvolvimento econômico, a nível de infraestrutura, logística, serviços. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre os 7 pilares de desenvolvimento econômico, tá bom? Aqui baseado no livro do meu professor, Dr. Ladislau Dauber, que foi consultor da ONU na área da educação. Então, estamos bem calçados aqui na área de História e Economia para te dar as informações que a gente quer dar. Então, não é um aventureiro, não é um irresponsável que vai te dar essas informações. É, de fato, um aprendiz de ciências humanas, ciências sociais aqui, tá bom? Ok, então, falando isso, se você quer saber um pouquinho mais sobre quem sou eu, você vai lá no currículo Lattes, você acha todas as nossas informações, coloca meu nome lá coloca meu nome lá e busca como pesquisador, você vai encontrar meu currículo. Mas vamos falar do que é importante. Análise de perfil dos candidatos da Prefeitura de São Paulo. Vamos lá. Ó, primeira coisa, a gente não vai fazer aqui nenhuma... que a gente precisa entender por que a gente está dizendo que esse é um marco histórico, esse é um período muito importante, porque eu falei há pouco tempo, né, sobre a dobradiça. Nós estamos naquele momento em que a dobradiça é aquele objeto que fica na porta, que possibilita a porta abrir e fechar. Dobradiça, estou aqui com uma porta, ela possibilita abrir e fechar. Dependendo de quem a gente vai escolher, nós somos, portanto, a dobradiça. Somos nós que vamos abrir ou fechar. Somos nós os eleitores, que vamos determinar o rumo dos próximos 4 anos da vida pública aqui em São Paulo especificamente. Então, a nossa consciência, a nossa responsabilização é maior. Se nós somos a dobradiça, a gente tem a opção de manter a porta fechada, né? Ou manter a porta fechada, entenda aqui como manter o mesmo candidato que está aí na governança, ou então abrir a porta para dar uma oportunidade para um novo candidato, tá? Então, essa é a lei da dobradiça. Acabei de criar hoje esse conceito. Se você vê em algum lugar, por favor, manda dar direitos autorais. Acabei de criar esse conceito. Essa é a lei da dobradiça. No dia 6, no domingo, nós temos a oportunidade, então, de decidir se a porta continua fechada ou se a gente abre a porta. Então, nós vamos olhar por que é importante a gente traçar um perfil de liderança. Primeiro, porque a gente precisa entender que há impactos sociais, há impactos econômicos, há impactos de maneira geral de quem nós vamos escolher. Você pode até ser um isentão a respeito disso, pode ser bem isentão, pode falar, não se coloca nisso, mas cara, se você paga imposto, se você recolhe imposto, se você participa da vida econômica de São Paulo, cara, você não tem como ser isentão a respeito das eleições, porque afeta a sua vida, afeta seus negócios, afeta a sua família. A vida política faz parte do jogo da vida, né? Como já diziam os filósofos antigos, o homem é um animal político, tá? Então, ainda que você fale, eu não quero me envolver nessa, eu vou votar nulo. Gente, é um tiro no pé, porque todas as leis que são criadas, todos os decretos que são assinados, têm impacto, nós temos que obedecer. Então, o único momento que a gente tem um protagonismo como cidadão é agora, o momento da escolha, né?
É que nem casamento esse negócio. Escolheu. Se escolher errado, vai se ferrar pelo resto da vida. Eu não sei como seja a sua teologia a respeito disso. Então, veja, isso tem impactos na nossa vida, isso tem impacto também, portanto, na vida dos nossos filhos. Que tipo de gestor a gente escolhe. Então, vamos lá. Nós vamos começar pela ordem que as pesquisas têm apresentado aí. Nós vamos analisar, quando a gente está falando sobre análise de perfil aqui, a gente está falando um pouquinho sobre valores éticos no primeiro momento, né? E, de novo, nossas informações são informações públicas, gerais, tá? Usei bastante, quando vou falar sobre economia, também usei dados aí do site da prefeitura, do setor de transparência, tá? E isso tudo também está à disposição de você. Eu criei um documento sobre essa minha fala de hoje, que se você quiser, me dá a palestra aí documentada, eu te mando com as referências todas, inclusive do economista da ONU que eu citei aqui, tá bom? Então nós vamos falar sobre valores éticos, nós vamos falar sobre as habilidades de gestão. A gente entende que há duas coisas importantes na liderança. A primeira são valores internos. O que são valores internos? São aqueles valores que denotam o caráter, que denotam a ética, que denotam a consistência interna desse cidadão. É claro, é óbvio que nós, pelo fato de não termos uma convivência direta com os candidatos, nós vamos navegar nesse primeiro momento na superficialidade, na base daquilo que a gente enxerga, nos nossos insights aí, ouvindo as pesquisas. Eu acompanhei todos os debates, todos, na íntegra, assisti todos, tá? Na íntegra, inclusive aqueles que eu não pude assistir no momento, eu fui lá ver a gravação, assisti tudo, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a habilidade de gestão. Ué, a gente tá vai escolher no domingo, naturalmente, um gestor. O prefeito da cidade é um gestor, precisa ser um gestor. Então a gente vai falar sobre as competências de gestão, tá? E nós vamos falar também das outras competências de liderança, como comunicação, né? Quais são os candidatos que se comunicam bem. E comunicar bem, de novo, não é falar bonito, mas é falar claro, tá? É se fazer entender, isso é comunicar bem. Meus alunos, se já chegaram aí, por favor, manda nos grupos dos meus alunos. Tem alguns aqui que tá pedindo pra você dar um ponto pra ele passar de ano, né? Não, essa aí não pode falar que é meu aluno, que é preguiçoso. Ó, temos a Manda só no grupo, por favor, manda nos grupos. Tá bom, eu vou enviar. Pode deixar. A galera sabe, mas não devem se atentar que já começamos. Então, nós vamos falar sobre isso. Habilidades de relacionamento, né? Por exemplo, num dos debates, a gente viu aquela cena da cadeirada num total devaneio e desequilíbrio emocional de um dos candidatos. Ele não está na nossa lista hoje de percepção. Eu estou trabalhando com os quatro mais votados, os quatro mais votados não, os quatro mais analisados, que estão sendo usados aí nas pesquisas, tá? Beleza, então vamos lá. Quando a gente vai falar sobre valores, estilos de liderança e propostas de cada candidato, tá bom? As mais genéricas, ok? Então vamos começar com o Nunes, né? Olha, tem uma curiosidade sobre o Ricardo Nunes. Eu já morei na região que ele morou e foi muito onde ele se tornou vereador, onde ele tem empresas, onde ele tem casas, né? Então já estive bem perto do Ricardo Nunes a nível de ambiente onde ele se desenvolveu, tá? Vamos começar a falar sobre o estilo de liderança do Ricardo Nunes. Você sabe qual que é o estilo de liderança do Ricardo Nunes? Uhum. Pragmatismo. O que é o pragmatismo? É um conceito filosófico que denota aí alguém que está mais preocupado em respostas, em soluções e tal. Ele é pouco ideológico, ele é mais técnico, no sentido de buscar aí
resultados, vamos fazer e tal e tal. Há pouco raciocínio no processo, há pouco uso da cognição mais ativa, né? Vamos resolver, vamos fazer e tal. Tipo, vamos resolver na hora, vamos né? fazer, não, vamos aquele fazer. que para pra analisar, fazer um projeto. Ele é pragmático, tá? Ele é pragmático. Tem um lado positivo no pragmatismo, né? Se você estiver numa catástrofe e você tiver que escolher alguém que vai tomar uma decisão pela vida de vocês, você pode escolher. Você tem as opções o ideólogo, o pragmático, né? A unilista. Você vai escolher quem? Eu vou escolher o pragmático. Eu quero alguém que seja rápido na tomada de decisão. Só que tem algumas coisas importantes para ele, né? Valor importante para ele. Pelo que a gente analisou das falas dele e também do que a gente ouviu bastante em morar no mesmo bairro que ele morava e tal, a gente percebeu o seguinte: para ele, um dos valores fundamentais é trabalho duro, né? Trabalho duro. Trabalhar bastante, né? E tal. Ele vem aí de um envolvimento aí com a cidade antes de chegar à função que ele desempenha, e ele chega na função que ele desempenha por meio de uma indicação para ser vice do Bruno Covas e tal. Então aí você já conhece toda a trajetória. Quais são as propostas dele, tá? As propostas do Nunes são a melhoria da infraestrutura da cidade, a questão de transporte, segurança, e aqui vale a pena citar o que o Dr. Dauber ele vai falar sobre isso. Ele vai falar, quando ele vai desenvolver aí os setores da economia na área de infraestrutura, ele fala que muitos homens públicos nem entendem o que isso significa, não entendem como que as suas decisões políticas afetam toda a infraestrutura da cidade. Por exemplo, quando a gente fala de infraestrutura, do que a gente está falando? Os candidatos estão falando sobre educação está ruim. Eles concordam. Agora saiu o IDEB, né? O IDEB de São Paulo. Depois vocês checam, mas parece que São Paulo está em 6º lugar, perdendo com cidades do Nordeste, enfim. Tá? Então a pinta dele é a pinta de dedicado. Eu sou o cara que fica pouco tempo com a família, até o final de semana eu tô lá trabalhando. Beleza. Esse é o valor. Esse é o nosso cara. Esse é o nosso cara. Esse é o nosso cara. Entende? Enfim. Mas enfim, vamos pro próximo. Boulos. Ai, meu Deus. Vamos pro Boulos, né? Olha só as minhas coincidências. Olha só as minhas coincidências, minha gente. Eu também. Que foi? Eu também já morei no lugar perto do Boulos, onde o Boulos mora. Ponto. Eu também já morei no lugar perto do Boulos, onde o Boulos mora. Ponto. Popular. A liderança do Ricardo Nunes é líder popular. A liderança do Ricardo Nunes é líder. O Boulos é Boulos. De inclusão, esses 3 assuntos são principais aí na ideologia mais à esquerda. Eu não vou entrar nisso historicamente, conversando aí sobre esquerda-direita no parlamento, não vou falar sobre os grandes representantes dessas ideologias, Mussolini, Stalin, nada disso. Eu vou focar aqui. Essa é a tentação, dentro mais para a direita, tá? Eu vou fazer um comentário geral depois sobre cada um deles, né? O Marçal, 3º lugar, e outras pesquisas em 1º, então depende de qual pesquisa, né? A referência, né? O Marçal, tipo de referência, né? O Marçal, tipo de referência, né? O Marçal, tipo de privado ligado aí com uma liderança que conhece a linguagem desse candidato. Ele é um cara do setor privado que se diz não político, mas já falei para você que todo ser humano é um animal político, que se diz democracia, tá? Então, e essa é a linguagem do setor privado, né? Meritocracia, livre mercado e responsabilidade fiscal. Eu gosto dessa responsabilidade fiscal. Eu gosto dessa
responsabilidade fiscal. Eu gosto desse um pouquinho mais de perto, os gastos públicos e tal, e você começa a ficar muito irritado. Você começa a ficar muito irritado como os impostos são usados, né? Mas ninguém vai falar da boa vida de outros homens e mulheres públicos aqui. Quais são as propostas do Marçal aqui? É interessante, tá? Atração de investimento privado para o setor público. É claro que isso tem a contrapartida, enfim, né? A desburocratização da gestão pública, isso agrada muito, né? Então, em muitos países, você já não precisa mais se deslocar até uma repartição pública para você. Para você fazer lá a segunda via de um documento. Pelo Nunes, as propostas, algumas do Boulos também. É interessante essas do Marçal em transformar a gestão pública mais rápida, mais eficiente, diminuir não são milhões. Tá? Então, esse é o ruim de estudar economia, você fica acompanhando um pouquinho desses números e você começa a ficar revoltado também com algumas coisas. Mas vamos lá. Dito isso, qual as propostas dele? A criação de emprego. E uma coisa interessante é a questão do esporte nas escolas, né? Ele fala toda hora, o adolescente tem que saber para ter autocontrole, para ter desenvolvimento e tal, coordenação motora, tem que ter esporte. Líder populista, ligado aí a movimentos sociais. O Marçal é o líder mais do executivo, é um CEO, tá? Ele se comporta como um CEO de uma grande empresa, essa é a mentalidade dele. Não, mas eu vou falar sobre isso. Ele entendeu o jogo político nos países sob desenvolvimento. Okay. Qual é o jogo político nos países em sob desenvolvimento? Liderança popular, se você quer vencer eleições. Okay. Até os mais técnicos estão tentando ser popular. Tem até curso para você saber de oratória. Bem diferente, tá? Ela é uma espécie de promessa, né? Quem mais ficou sentado numa sala de aula, quem mais colocou os glúteos numa cadeira, numa sala de aula, aparentemente é essa candidata. Que não confiam no Boulos por ser uma... É importante a gente falar do partido. Na época, né? Nas redes sociais, como observar nomes poderosos, assim, gente boa, tipo como Marçal, enfim, gente boa, tipo como Marçal, enfim, que mais. Até por conta das coligações e alianças que eles fazem. Ok. Então, a Marina Silva, ela tem um estilo de liderança. Ela tem um estilo de liderança mais ética, né? Ela também fala sobre tecnologia vai falar sobre sustentabilidade, prestação de contas. Ela atacou muito o Nunes, né? Ela foi bem combativa ao Nunes a respeito aí das linhas de ônibus, né? Das creches. Sim. Você olha para ela, infraestrutura, geração de emprego. Boulos, moradia popular, combate à desigualdade. Marçal, trazendo hora polêmica. Chegou a hora. Vamos para os pitecos, as opiniões. Analisando pessoas que vão representar pouca responsabilidade. Não. Nós estamos analisando pessoas que vão representar a gente, né? A gente, que vai influenciar a nossa vida. Isso é importante. Então vamos começar com o Ricardo Nunes. Vou dar uma nota para ele. De 0 a 10, como professor. Eu sou... Viu? Daí você sozinha já está dando um ponto, já está tirando um ponto. Pois é. Porque ele é um líder desconhecido. Pois é. Porque ele é um líder desconhecido.
Pois é. Porque ele é um líder desconhecido. Tem que ser conhecido. Líder. É necessário que Líder seja tem que ser conhecido. seguido, gente. Tem gente se matando por conta de um líder, por causa da palavra de um líder. Tem gente tacando bomba nos outros, explodindo os outros, porque o líder Falou. falou tal coisa. Agora o líder que passa, e ninguém percebeu que ele passou. Não tinha uma multidão perto do sujeito. Não tem uma... Não, o líder fantasma não dá. Mas esse não é o ponto principal. Ponto principal, que ele só perde nessa campanha aprovação